Olá pessoal, aqui quem fala é o Jason Biazus e vamos para mais um screencast de Unity 3D. O tema de hoje é Inputs e Translates. Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso projeto do screencast anterior. Como era só para demonstrar algumas coisas, vamos selecionar tudo aqui e apagar, com exceção da câmera. Então seleciona tudo, pressiona Delete, certo? Podemos apagar esse script também, certo? Então, vamos começar a fazer a movimentação do nosso personagem. Primeiro, vamos adicionar um cubo aqui para servir de modelo. Cube. E vamos criar um script para ele. Create C# script. E vamos dar o nome de player controls. Vamos abrir esse script. Aqui. Então, vamos ao básico dos inputs. Inputs é uma classe do Unity 3D que serve para capturar o teclado e o mouse. Para entendermos melhor, é bom olharmos na documentação do próprio Unity 3D. Então, se procurarmos aqui por input, veremos que ele tem uma descrição da classe aqui e tem vários variáveis e funções dessa classe. Primeiro vamos brincar com o input getKey. Abrindo essa seção da documentação, normalmente vem com um exemplo aqui, que podemos pegar esse próprio exemplo e copiar lá para dentro. Note que tem o método update aqui e dentro tem um código usando a função getKey. Vamos copiar, Ctrl C, vir no nosso método update, Ctrl V, salvar. Note que nesse exemplo ele verifica então se a tecla Up, a seta para cima, for pressionada, ele vai imprimir na tela Up arrow key is held down. E se a tecla para baixo for pressionada, vai imprimir que ela foi pressionada também. Então vamos aqui no nosso projeto, vamos pegar esse nosso script e mover para o nosso cubo. Vamos dar play no projeto. Note que quando eu aperto a tecla para cima, aqui no console aparece. Para baixo também, cima, baixo. Se eu segurar, ele vai só contando aqui, porque o colapso está marcado. Se eu desmarcar, ele vai adicionando novos itens ali. Certo. Então, nós podemos, olhando esse exemplo, fazer outros testes também aqui. Como, por exemplo, if input.getKey write. Então, vamos imprimir write certo. Podemos fazer também para o left. Left. Também podemos fazer para outras teclas, como por exemplo o A. Ah, tá, faltou fechar paredes em todos eles aqui, só uma pequena correção. Ou Ctrl e por aí vai, vamos testar. Voltamos para o nosso editor, Play. Esquerda, opa, deu um erro ali, ó. Ctrl ele não encontrou, mas enfim, esquerda, direita, A. Eu esqueci de mudar o texto, porém o Ctrl não funcionou.
Nesse caso, nós podemos usar o keyCode.left control. Ah, tá certo, porque temos mais de um control. Então aqui, left control. Vamos testar agora. Left, right, left control, e por aí vai. Mas o que nós queremos então é fazer a movimentação do nosso personagem pressionando as setas. Então vamos lá. Podemos apagar essa parte aqui. E o que importa é isso daqui. As setas cima, baixo, direita e esquerda. Então, caso a tecla para cima seja pressionada, o que vamos fazer? Transform. Pronto. Translate. Translate é o que nós vamos usar. Então, para facilitar, vamos olhar na documentação, entender um pouco melhor desse método. Transform.translate. Então, ele é uma função, é um método que recebe um vector 3, que seria um vetor de 3 posições. Ele pode receber um vector 2 também, 2 posições. Como o nosso jogo é 2D, então nós não vamos trabalhar com o eixo Z. E aqui nós temos um exemplo que vai, olhando o código desse exemplo, ele vai mover esse objeto para frente. Ele tem esses atributos que já retornam um vector tree com 0, 0, 1. Então, esse vector tree.forward vai mover no eixo Z. E nós temos um up também e por aí vai. Mas o que nós queremos fazer é mover para cima quando a tecla cima for pressionada. Portanto, então vamos escrever aqui no nosso código. Transform.translate new vector 3. Então para cima é o eixo Y. Então vamos mover em 0 de x, 0 de 0 de x, 10 de y e 0 de z. Vamos testar nesse nosso código. Sumiu, chegou a sumir da tela. Então 10 é muito. Vamos mudar isso para 0.5. Agora já dá para visualizar. Ainda está muito rápido, mas quando eu aperto a seta para os lados ele continua imprimindo e a seta para cima ele sobe. Certo. Como o método update ele é executado a cada frame e o frame, a velocidade de frames por segundo varia de computador para computador, isso ocasionaria um problema dependendo da velocidade do seu computador, a movimentação seria mais rápida, porque nessa instrução nós estamos falando que ele vai mover 0.5 a cada frame, enquanto a tecla para cima estiver pressionada, ele vai mover 0.5 a cada frame. Então o Unity traz uma funçãozinha, um métodozinho que a gente pode multiplicar, que é esse time.deltaTime. Esse atributo ele retorna o tempo que teve do último frame até o frame atual. Então a cada frame ele retorna. Se a gente quiser ver exatamente o que isso aqui retorna, podemos colocar aqui no update um print nele. E assim que eu der play, ele vai aparecer ali no console. 0.16, 0.17. Esse é o tempo que demora a cada frame, mas isso no meu computador. Cada computador pode ter um tempo diferente. Se nós multiplicarmos o valor do vector tree por esse tempo, nós vamos ter exatamente a velocidade que ele se move em metros
por segundo. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 vezes o time.deltaTime, ele vai se mover a 10 metros por segundo. Então, vamos testar. Clicando em play, a hora que eu seguro para cima, ele vai. Foi mais lento do que antes, por causa da multiplicação, mas essa velocidade é constante. Independente da velocidade do seu computador, vai sempre se mover na mesma velocidade. Mesmo que um frame demore 2 segundos. Vai ficar travado, mas o tempo que ele vai levar para chegar de um ponto até o outro é o mesmo. Certo, então com isso basta a gente colocar as movimentações todas em seus lugares corretos. Então, para baixo nós temos que mover negativo, direita, direita é 0 aqui, 10 aqui, esquerda é menos 10 aqui e 0 em Y. Ou seja, então, para a direita nós vamos mover 10 metros por segundo no eixo X e 0 em Y e 0 em Z. Esquerda, negativo. Vamos testar. Pronto, agora nós já temos a nossa movimentação. Ele move para diagonais, ele move para todos os lados aqui, sem problema algum. Certo. Agora, se for olhar para o nosso código, a gente pode melhorar ele de algumas formas. Por exemplo, essa velocidade de 10 metros por segundo, nós podemos separar por uma variável. Então, podemos colocar aqui um public speed. Certo? E usar esse move speed em todas as posições. Quando eu for testar, ele deve continuar funcionando da mesma forma. Porém, agora, se nós clicarmos no nosso objeto que tem o nosso script, que é o nosso cubo, note que apareceu ali no editor um move speed. Então, se eu vier aqui mudar para 50, enquanto o jogo está rodando, ele automaticamente já vai aumentar a velocidade do nosso objeto. Se eu mudar para 3, ele vai ficar bem mais lento. Se eu parar, ele volta ao normal. Mas se eu mudar ele antes de dar o play, 6 por exemplo, a hora que eu clico em play, ele vai manter esse 6 e nessa cena é o 6 que vai valer. Mesmo que eu tenha colocado o 10 aqui, é só um valor padrão. O que vale é o valor que foi colocado aqui no script. Se por um acaso eu tiver um outro GameObject aqui, uma esfera, por exemplo, vou colocar ela aqui, e eu vincular esse mesmo script a essa esfera, posso até deixar velocidades diferentes. A hora que eu der o play, os dois scripts estarão em execução e os dois objetos irão se mover nas setas. Bom, então vamos apagar o nosso print do time delta time. Agora nós temos um outro problema aqui. Primeiro é que o nosso input get key está fixo no código, a seta para cima. Eu posso gostar, por exemplo, de jogar com a ASDW. Outras pessoas gostam de usar as setas. Então é bom que esse valor seja configurável. Mas eu também não posso fazer um monte de verificações. O Unity já traz para nós uma seção de configuração de comandos. Ele pode ser acessado aqui em Edit, Project Settings, Input. Aqui nós temos esse item Axis, que tem vários botões que já vêm pré-definidos. Dois deles, no caso, são Horizontal e Vertical. Note que neles, então, nós temos um nome e temos um valor positivo e um valor negativo. E também temos um valor alternativo, que
Nesse caso, nós já temos a seta da direita e da esquerda e o A e o D. Aí temos também gravidade e outras configurações a mais que não vou entrar em detalhes nesse momento. Então, nós podemos usar essas configurações que o Unity já traz a nosso favor. Então, olhando na documentação mais uma vez, voltamos ao Input. Aqui abaixo nós temos um getAxis. Um getAxis, inclusive, já tem um exemplo aqui. Mas o que nós queremos agora é, por exemplo, getAxis Horizontal. GetAxis Horizontal, que nós vimos ali, que o horizontal é o esquerdo e o direita, vamos colocar ali no nosso código. Primeiro, vamos colocar apenas com um print para entendermos melhor o que ele retorna. Certo? Vamos dar um play. Está imprimindo 0, apertei para a direita, ele foi gradativamente aumentando até 1, apertei para a esquerda, menos 1. Então, isso já nos dá uma flexibilidade de fazer o seguinte nisso. Nós podemos pegar simplesmente o nosso transform.translate no nosso vector tree, ao invés de passar o move speed aqui, nós podemos passar o input.getAxis horizontal. E na posição X, nós podemos passar também já o vertical. E não precisamos de mais nada disso. Note que com uma linha, um comando só apenas, nós mandamos o nosso objeto se mover, passando um vector tree com o resultado das teclas verticais, que é cima e para baixo, ou W e S, e as horizontais, 0 em Z. Podemos apagar isso aqui e mudar isso para um vector2 sem problemas. Multiplicamos pelo delta time e também devemos multiplicar pelo nosso move speed. Multiplicando um vector2 por um move speed, ele vai multiplicar todos os valores dele. Se algum valor for zerado, retornar 0. Agora, se o valor for 1, por exemplo, segurei a seta para cima, ele seria um vector2 de 1,0. Então ele vai multiplicar 1 por 10, vai ficar 10,0. Então vamos testar na nossa aplicação. Seta para cima, para baixo, ó, ficou errado. Ficou ao contrário, o horizontal e o vertical. Então vamos apenas inverter aqui. Tá certo, em Y é vertical. Vamos testar novamente. Agora ficou certo. Nós já temos um básico da movimentação do nosso personagem. Vou apagar essa esfera que não é mais necessária. E nós temos o nosso quadrado, que é o nosso personagem. Certo. Bom, o nosso projeto é um RPG 2D estilo retrô. Caso eu não queira que ele ande nas diagonais, então, o que eu faço? Eu vou ter que simplesmente verificar se se o horizontal, por exemplo, está sendo acessado, ele vai movimentar somente na horizontal. Se o vertical está sendo, vai ser somente na vertical e não os dois ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer isso pegando, por exemplo, vou declarar dois floats aqui. O valor na horizontal vai receber isso. E o valor na vertical vai receber isso daqui.
Certo. Dentro do nosso input, nós temos também o input.getButton. GetButton retorna um valor enquanto o botão é segurado, pressionado. Se nós usarmos um getButton no horizontal e no vertical, nós vamos saber se ele está sendo pressionado tanto cima e baixo quanto esquerda e direita. Ele vai retornar um boolean, true ou false, se ele estiver pressionado. Então, eu posso fazer uma verificação da seguinte forma: if input get button horizontal então, se ele está se movendo na horizontal, nós vamos mover o nosso objeto na horizontal. Se não, se ele estiver se movendo na vertical, nós podemos mover nosso objeto na vertical. Tá. Aqui nós podemos usar a nossa variável h. E aqui nossa variável v. E essa última linha podemos apagar. Dando play no nosso projeto, agora nosso objeto não se move mais nas diagonais. Apenas para os lados e para cima e para baixo. Vamos ver se podemos refatorar um pouquinho mais nosso código. Sim, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos criar uma variável aqui do tipo vector2 movement vector2.0. Ele vai criar um vector2 zerado. Certo. Se o horizontal for pressionado, o horizontal no caso é x, então vamos pegar o nosso movement.x para receber o h. Se não, se o vertical, nós podemos pegar o movement.y recebe o v. Para finalizar, nós vamos dar o transform translate no nosso vector2 movement vezes o movespeed vezes o time.deltaTime. Vamos ver se continuou da mesma forma. Certo? Cima a baixo, diagonais não vai. Bom, por hoje é só, pessoal. Falamos um pouco de inputs e de translate. E vou entrar mais a fundo nisso no próximo vídeo. Obrigado.